bem-vindos ao programa Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. Hoje, o nosso convidado especial é o Renato Rosado, que estará aqui compartilhando conosco a sua trajetória de sucesso e ele tem grandes coisas para entregar para você hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e hoje o nosso convidado especial é o Renato Rosado, ele que é engenheiro agrônomo. Gente, o currículo dele, se a gente for falar aqui, passa o programa inteirinho falando. Ele que é engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia, professor, empresário, vice-presidente da Rádio Trindade FM, locutor do programa Agrofoco, supervisor do programa Conecta Campo. Meu Deus, que currículo, Renato! Renato, seja muito bem-vindo ao Rota de Talentos, é uma honra receber você aqui. E quem é o Renato antes de todo esse currículo que eu não falei nem um terço, né? Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, Jaque. Quem é o Renato, né? É interessante essa pergunta, né? Renato ali foi um projeto de Deus, né? Em primeiro lugar. Porque Deus já, antes de eu nascer, ele já sabia que eu ia estar aqui nesse mundo. Então eu sou um projeto dele. Que bem. Então eu costumo dizer que a gente vem aprendendo a cada dia como se conectar a esse mundão que ele mesmo criou, né? Então a gente tem que procurar os acessos, procurar as chaves corretas para que a gente possa estar fazendo da melhor forma. Sou viçosense, Viçosa, Minas Gerais, não sou goiano, Mineiro. sou um mineirinho. Você Também tá invadindo Goiás, tá vendo? Nós estamos invadindo Goiás, né? Minha trajetória, né, vamos dizer assim, como empresário, eu sempre tive esse viés meio louco de tentar empreender, né? Fazer as coisas, procurando ajudar o próximo. Quando a gente fala de empreender, é interessante, né? A gente tem que ajudar o próximo, né? Solucionar algum problema de alguém para entregar alguma coisa. Então, eu sempre tive isso comigo. Então, sempre tentando trazer soluções aí para algum probleminha para as pessoas, ou seja, solucionar. Em- Seja qual. Olha só como é interessante essa fala sua, né? Uhum. Muitas vezes o empreendedor, ele quer pensar ali no resultado financeiro e ele esquece, né, desse dom, que já tem o dom de empreender porque é para ser um solucionador de problemas, né, Renato? É isso aí. Achei muito interessante essa fala sua, isso é maravilhoso. E Renato, você tem uma paixão aí pelo agronegócio, né, pela sua trajetória toda no agro. Compartilha conosco um pouco, como que surgiu essa paixão pelo agro? Então, a paixão pelo agro iniciou desde quando eu era muito novo, né? Meu avô já era agricultor, né? Ele era produtor de café, produzia ali milho, feijão na propriedade. E sempre nos finais de semana, meus pais sempre levavam a gente para a roça. Então a gente viveu esse momento junto com ele também, né? E muitas vezes a gente via muitas dificuldades, né? Ele para produzir, então era um pequeno produtor, tinha suas dificuldades, tinha seus desafios lá no campo. E eu já morava em Viçosa, né? Então, Viçosa tem uma das melhores universidades do país, né, hoje, né, de ciências agrárias. E eu cresci ali naquele meio. Meu pai era laboratorista, trabalhava dentro da universidade,
Eu estudei num colégio que era próximo à universidade também, estava ali no entorno. Então, assim, eu já vivia com pesquisa, vivia com as pessoas falando de agro, pessoas falando de biotecnologia, de ciência, de tecnologia. Então eu fiquei muito envolvido nesse aspecto. Só que eu não formei em Viçosa. Então eu não estudei na Universidade Federal de Viçosa para fazer a graduação, mas eu fui para uma outra excelente universidade, que era a Universidade Federal de Lavras. Então eu me formei ali, e ali se iniciou toda a minha trajetória, que eu digo que hoje eu venho executando ela, né. Então, no meu início da minha graduação ali, eu acabei fazendo iniciação científica no meu primeiro período, então já me envolvia com pesquisa, já era uma tendência que eu fazia, porque mesmo antes de entrar na universidade lá em Viçosa, quando eu estava no segundo grau, eu já trabalhava com pesquisa, né. Então o pessoal começou nos laboratórios trabalhando com desenvolvimento de cogumelo, era shiitake na época, né, então a gente montou um projetinho ali junto com a professora da universidade, e ali a gente começou a se envolver com ciência. Depois quando eu fui para lá, eu falei assim: "Não, eu quero trabalhar com pesquisa". Aí, no meu primeiro período, né, tem a parte inicial da agronomia, que a gente começa a conhecer quais são as áreas da agronomia que a gente pode atuar, e de início eu me apaixonei por melhoramento genético. E ali eu comecei a estagiar com um dos melhores e maiores melhoristas aí clássicos do Brasil, né, que é o Magno Pato Ramalho, e foi ali que eu aprendi muita coisa com ele, né. A questão de ciência, a questão de responsabilidade com a pesquisa, trabalhar com os dados, trabalhar com a parte experimental, entender o que que é o desenvolvimento da planta e o que que era ali viés ambiental. Então, todo esse processo me auxiliou muito na minha formação. Depois tive a oportunidade de ir para Viçosa fazer meu mestrado, acabou que eu passei direto para o doutorado nesse intervalo de tempo, né, teve uma seleção da CAPES ali, aí eu consegui passar direto para o doutorado em fitotecnia, trabalhando com melhoramento de plantas ainda, né, aí eu trabalhei com melhoramento do feijoeiro, tive a oportunidade de ir para o exterior, fazer um ano ali da parte do doutorado sanduíche, né, que a gente chama aqui no Brasil, então o Visiting Scholar lá nos Estados Unidos, e foi interessante porque nesse momento eu consegui fazer os links, né, entre pesquisa e o desafio de ir para fora do país sem falar direito a língua estrangeira. Nossa, Aí você imagina, quando eu falo que é aí é interessante já, que é desafio. interessante falar. Essa turma nova que está na universidade, que quer ir para o exterior, sabe, quando você entra no avião vai dar um frio na barriga, você fala: "O que que eu tô fazendo?". Quero descer, para que eu quero E descer. assim, eu já fazia toda a comunicação e a gente começa a usar de estratégia, né. O papo é interessante porque, nesse sentido, quando eu cheguei nos Estados Unidos, pra você ter ideia, a esposa do meu orientador, que também era pesquisadora na universidade, né, que me recebeu. E aí, antes de ir pra lá, eu usei estratégia, na época o pessoal não vai lembrar, mas a gente usava ali o Orkut. E no Orkut tinha uns links que você clicava, que você acessava as rádios das universidades. E eu ficava escutando a rádio da universidade lá americana para eu poder treinar o ouvido. Gente, não adiantou nada. Quando eu cheguei lá, quando a Kathleen começava a falar comigo dentro do carro, que ela foi me buscar no aeroporto, eu não entendia uma palavra. Eu falei assim: "Gente, o que que eu tô fazendo aqui?". Então esse primeiro impacto mostra pra gente, né: "Espera aí, eu sou capaz, eu posso me desafiar, eu vou aprender o inglês e vou conseguir desenvolver a pesquisa". Tanto que quando eu saí de lá, eu estava fazendo apresentação em inglês sobre os projetos, sobre o programa de computador, sobre a questão do Gênesis, né, que era um aplicativo que eu utilizava, desenvolvido pelo professor Cosme lá em Viçosa, e que me auxiliou muito nas análises estatísticas dos meus projetos. E depois eu voltei, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei empregado, e aí finalizei meu doutorado, comecei a trabalhar com melhoramento em si dentro de empresa multinacional, e isso aí me auxiliou muito na minha trajetória, porque aí você sai do meio acadêmico e começa a atuar com empresa. Entender que agora você tem que Na gerir prática ali na mesmo. forma prática. E gerir não é gerir somente pesquisa, é gerir pessoas. Então eu tinha É uma equipe para gerenciar. é até uma pergunta que eu ia te fazer, né, não, vou te fazer sobre isso, como você conectou liderança, comunicação com a parte científica ali, né, a parte mais de estudo, como que você conectou isso? Muito boa sua pergunta, porque nessa parte de liderança, a gente tem que trabalhar em si, quando a gente assume uma posição para pesquisador, além de você estar montando todos os projetos, entender quais são os passos, né, onde a gente quer chegar, qual é o propósito de desenvolver uma cultivar, que ele é um material que você vai plantar ali no futuro, entregar para o produtor uma semente, você precisa de gente para fazer isso. E aí naquele ambiente, você vai precisar de várias pessoas. Por exemplo, eu tinha mestres que estavam junto comigo, eu tinha os
pessoal que vai fazer, né, nossos colaboradores que vão executar a atividade, que eram pessoas muito simples, alguns tinham segundo grau, outros eram técnicos, outros nem muita formação tinha, e como lidar com diferentes pessoas e diferentes perfis de pessoas. Entra uma parte comportamental aí, Jaque. Então, Olha, que é isso é muito precioso importante. demais. Então, você tentar entender as pessoas e o lado da pessoa. Talvez uma atividade que ela não sabe executar é uma falta de treinamento. E isso aí é característica do líder identificar. Não somente falar assim, ó, você está dispensado porque você não sabe executar aquela atividade. Não, peraí, será que eu estou desperdiçando um talento e vou gastar muito mais dinheiro formando aquela pessoa? Entendeu? E Então, muitas vezes, né, Renato, o custo maior é trocar uma pessoa que poderia dar certo naquela função. Você faz uma contratação de uma pessoa para substituir outra que já estava lá dentro, que de repente o investimento no treinamento era muito menor, o que a maioria das vezes acontece, né, ele é bem menor do que você fazer o desligamento desse colaborador e ter que sim. contratar uma pessoa para substituir quem já estava ali, né. Uhum. E aí, dentro da minha experiência, acabei recebendo um outro convite para sair dessa primeira empresa que eu estava para uma segunda empresa, e é uma multinacional grande também, né, que tinha, eh, outras ações em outros países, e era bem interessante porque nessa empresa, aí que eu comecei a perceber que eu tinha necessidade de formação. Aí eu iniciei meu MBA em desenvolvimento humano de gestores, Olha. para conseguir captar toda essa informação e transformar isso em energia para poder ajudar outras pessoas. Uhum. Então, todo esse processo de formação, por isso que eu falo, você que tem dificuldade, você tem que procurar informação sim, procurar desenvolvimento, procurar as melhores instituições para que você possa absorver conhecimento e depois utilizar aquilo que Deus te deu. Deus vai te dar tudo isso aí. Só que você tem que aproveitar esse momento para captar e depois ser canal da graça para levar essa informação para o outro. Olha só. Então a gente tem que virar essa chave, porque às vezes a gente fala assim, só sou eu que estou desenvolvendo, não, tá tudo pronto. Você apenas tem que acessar. E se você teve a oportunidade de acesso, agora para você poder entrar no propósito, é saber repassar o conhecimento que você adquiriu. Não adianta nada, né, ficar enchendo ali a mente de conhecimento, né, deixando ela obesa, sem conseguir transbordar isso na vida de outras pessoas, multiplicar os talentos, né, que o Senhor entregou. Isso mesmo. A gente pega esse talento, lapida e multiplica. Muito bom isso. Renato, você, trabalhou com essa liderança, essa comunicação nesses lugares todos que você vai, e você comentou aí pra gente que você ouvia uma rádio, nesse tempo desafiador para você. Isso te despertou para hoje ser um locutor, né, que você é ali o locutor do Agrofoco, do programa Agrofoco, e isso despertou, o desejo de estar ali falando com mais pessoas, você entende que, quando você leva a informação através do rádio, ali, você consegue, eh, impactar e transformar pessoas? Porque a pergunta, pela sua fala, o entendimento era: essa rádio pode me ajudar, pode me desenvolver, pode me impactar". Você tem o mesmo sentimento? Então, tudo para mim é aprendizado. Essa a gente é comunicativo, né, Jaque. Então, assim, nos ambientes que eu estou, eu tento sempre conversar com várias pessoas. E o interessante foi que nesse momento que eu fui convidado para atuar na rádio, é que eu tive uma oportunidade, assim, que foi caiu de paraquedas, vamos dizer. Ah, mas eu quero que você conta melhor isso para nós daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos entender como que o Renato Rosado foi parar no programa. Fique conosco e voltamos já já. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada.
Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e o Renato Rosado está aqui compartilhando conosco o que trouxe ele para ser um locutor, né? E ele vai compartilhar conosco aqui. Que mistério foi esse, Renato? Então, Jaque, quando eu mudei, eu morei em 2 residências já lá em Trindade, né, que eu moro em Trindade, não moro em Goiânia. E nessa minha segunda mudança, eu conheci uma ex-deputada estadual, que é a Dária Alves. E numa conversa, assim, de rua ali, que a gente estava, de vizinhos, né, eh, eu fui falando da minha profissão, falando das minhas experiências, igual a gente tá nesse bate-papo aqui. Ela falou assim: "Que engraçado, eu tenho a rádio aqui em Trindade e eu nunca tive um programa agro. Você não quer assumir essa responsabilidade pra gente, não?" E aí que eu assumi mais uma responsabilidade. Então eu trabalho ali na Rádio Trindade de forma gratuita para eles, então presto um serviço ali para a comunidade, então É é um uma coisa de transbordar coração, mesmo, né? transbordar mesmo, então eu levo informação do agro todo sábado, 8h30 da manhã. Quem quiser me acompanhar é lá no Instagram também, renato.rosado1. Eu tô ali ao vivo todo sábado, 8h30 da manhã, transmito ali pelo Instagram e também transmito pela rádio. E foi num bate-papo. E aí eu comecei a me desafiar: "Gente, agora como é que eu vou fazer agora esse programa? O que que eu vou levar?" Então, eu comecei a bolar algumas estratégias para que atingisse os produtores rurais e atingisse a comunidade que realmente precisava ter informação. Então eu trago ali informação econômica, cotações, soja, milho, arroz, muitas vezes feijão, de vez em quando eu trago, gado de corte de leite que é forte ali na região, para falar um pouquinho da sua estratégia, né, porque se a gente não conhece os dados econômicos de como que a gente vai fazer as vendas, como que ele vai atuar ali no campo? Trago várias entrevistas também, né, então eu trago pesquisadores da Embrapa, da Universidade Federal de Goiás, ali mesmo também da Unigoiás, outras instituições, outros pesquisadores. Faço convite para outras pessoas, empresários que são da rede do agro, para poder vir falar um pouquinho da experiência deles, né, como atuar nesse meio e também quais são as tecnologias que estão disponíveis para o produtor rural, que é muito importante. Trazemos informações agora também do Senar Goiás, para que o produtor rural possa ter acesso também à informação e conhecimento e das tecnologias que estão disponíveis que ele possa acessar dentro das plataformas. Então é bem interessante. Riquíssimo, hein, Renato? Riquíssimo. Você que é produtor rural, você não pode perder o programa do Renato todo sábado às 8h30. 8h30 da manhã. No final do nosso programa aqui, o Renato vai deixar as redes sociais dele e você compartilha com o produtor rural, com alguém que tem interesse em conhecer mais do agronegócio. Muito bom, Renato. E aí, conta mais para nós. Aí chegou, ela te convidou e você assumiu, e naquele momento você entendeu que isso já tinha acontecido com você? Você lembrou alguma coisa? Foi um chamado, né. Então assim, eu falei assim: "Nossa, eu pensar que quando eu fui para o exterior, eu ficava escutando a rádio para poder captar informação, eu ficar escutando aquele negócio, aquelas palavras em inglês, e eu compreendia". Mas eu acho que pode ser ansiedade, tá. Porque quando você chega da primeira vez, você não conhece o negócio, meio que você trava, né. Mas depois o negócio foi fluindo, a gente vai acostumando, a gente é adaptável, pessoal, isso é muito importante. Então a gente se adapta a diferentes ambientes. E a gente tem que ser muito resiliente na vida, né. Porque a gente vai passar por vários desafios, tem altos e baixos na nossa vida e que a gente passa por eles para aprendizado. E se tem baixos é porque a gente causou eles, tá. Tem que entender isso. Então a gente causa momentos baixos em nossas vidas. E em momentos altos, a gente que está sendo glorificado junto com o nosso Senhor. Olha aí, A gente vai atingindo. grandes chaves aqui, né, Renato, você já entregou. No primeiro bloco você falou da pessoa ela se desafiar, ela ir para cima, né, ela não perder as oportunidades, e eu comecei a fazer essa leitura aí de você. Uma situação que você vivenciou, você foi se desafiar a ir para um programa, né, que é uma das coisas que você faz hoje, e você trouxe aí para nós também essa leitura de ambiente, Uhum. que muitas vezes nós estamos para baixo, porque nós estamos nos permitindo estar ali. Porque não é isso que Deus tem preparado para nós, né, Ele tem muitas coisas boas para nós, e você compartilha isso aqui para a gente com muita clareza, muita tranquilidade, né, obrigada pelas chaves entregues aqui.
E conta para nós um pouquinho, Renato, sobre eh, a sua empresa. Você tem uma empresa também de consultoria aí no ramo do agro. Isso, Interpreta Agroconsultoria. Quem tiver interesse no agro, tem alguma dúvida com relação, principalmente à área fitotécnica, a área de recomendação de produtos, o que deve fazer ali para aumentar a produtividade, a parte de gestão, parte estratégica, né, de produção, treinamento de equipes, pode contar com a Interpreta Agroconsultoria. Nós temos aqui pessoas que vão te auxiliar nesse processo de desenvolvimento e também para aumentar a sua produtividade. Eu costumo dizer, Jaque, que a gente tem a necessidade, dentro da consultoria, de mostrar para o produtor uma forma diferente de pensar. O mundo hoje tem muito ruído, então você escuta muita coisa. A gente vê lá que tem várias plataformas no YouTube, Instagram, TikTok, Né? e muitas vezes a gente nem sabe se aquela informação que aquelas pessoas estão passando é real, se aquilo é uma verdade, e a pessoa vai aplicando na propriedade. Eu já cheguei em propriedade que, assim, é caótico, porque as pessoas, mas eu aprendi a fazer que esse programa, e na hora que eles me mostram e estão aplicando, estão fazendo recomendação errada. E o produtor está fazendo, ele está manchando a área, que ela acaba ficando improdutiva por algum tempo, ou seja, é prejuízo para ele. E assim, eu sempre costumo comentar com os meus produtores que é o seguinte: eles recebem talentos. O tempo inteiro Deus está entregando talentos para eles têm a obrigação de multiplicar. Um talento muito simples que é entregue para o produtor rural é o próprio patrimônio dele. Você sabe qual que é o patrimônio do produtor hoje, que ele tem que considerar? São dois principais, você sabe quais são? Não, compartilha aí com nossa audiência Os para dois você principais talentos que Deus entrega é o solo e o outro é a água. E se você não cuida desses dois talentos, você perde. Como que você perde esses talentos? Parte superficial do solo. O produtor está lá, ele queima o solo. Parte superficial do solo, ela tem uma microbiologia muito importante, que ela tem que ser preservada. E quanto maior essa parte superficial, melhor a estrutura do solo e melhor a planta vai se desenvolver. Se você põe queima ali, tem uma queimada, ou você coloca fogo na sua pastagem, que isso aí é irregular, a gente não utiliza essa estratégia, pessoal, tem que se atentar para isso aí. Você está matando os micro-organismos superficiais e fazendo com que aquela microbiologia do solo diminua. Ou seja, vai diminuir nutrientes, ciclagem de nutrientes, umidade. Outra coisa, você queimou, não tem palhada. Imagina, nós estamos passando por mudanças climáticas muito intensas. Então, quando cai uma chuva, a chuva, quando ela está vindo em grandes volumes em espaço curto de tempo. Imagina uma gota grossa caindo no solo que está descoberto. Vai causar um salpicamento, ou seja, aquelas partículas de solo, elas vão se dispersar. Elas se dispersando, por onde que elas vão na hora que começa a encher de água a superfície do solo? Ela vai começar a boiar e vai descer com a declividade, ou seja, a sua parte superficial está indo pro brejo, não está indo pro rio. Está fazendo o quê? Outro prejuízo para você, assoreando seu rio. Ou seja, o reservatório de água que você tinha está ficando assoreado, está enchendo de terra, de solo rico, que você está deixando cair ali dentro. E a parte onde que era para o solo ficar, está ficando pobre. Ou seja, você está levando tudo para dentro do rio, ou seja, você está enterrando seu talento e não sabe para onde que ele está indo, por falta de conhecimento. Então, Interpreta Agroconsultoria vem interpretar essas situações do ambiente para entregar valor para você, para que você possa entregar um projeto aí no futuro, seja produção de soja, milho, seja o gado que está lá na área que precisa engordar, com propósito. Então, pensar em sustentabilidade hoje é essencial para o produtor do futuro. Não é só utilizar as ferramentas, mas entender como utilizá-la e como você pode prosperar utilizando elas, mas produzindo com sustentabilidade, pensando na área social, na área econômica, na área ambiental. Olha aí mais uma chave para vocês: enterrar talento não pode. Talentos precisa ser multiplicado. Na Bíblia está lá a parábola dos talentos que você deve aplicar na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E é aqui um aprendizado para o agronegócio, né? Renato, fala para nós também um pouquinho aí sobre hoje você está envolvido num programa que é o Conecta Campo. Isso. Conecta Campo, sim, é um programa excelente, pessoal, que dá acesso ao produtor rural a ter a informação e a gente passar esse conhecimento para o produtor rural das tecnologias mais atuais para o produtor. Olha que bacana. Então, nós conseguimos identificar, seja uma inteligência artificial, seja o uso do drone, seja uma biotecnologia. Vocês sabiam que uma sementinha ali, ela tem tanta tecnologia dentro dela que demora anos para o seu desenvolvimento, mas se você não souber utilizar,
você não consegue explorar o máximo potencial daquela planta? Então, para tudo existe ciência por trás daquilo. E só as pessoas certas vão fazer você identificar quais são as necessidades daquela sementinha que você está colocando no campo para que você possa explorar o máximo potencial produtivo. Tem produtores de soja que estão produzindo 153 sacos por hectare de soja no Paraná. Por quê? Ele soube identificar o que aquela semente precisa. Ele soube identificar quais são as necessidades que ele precisa trabalhar o solo, trabalhar a palhada, trabalhar todo o ecossistema para que aquela planta possa expressar o máximo potencial produtivo. Então, olha que bacana. Então, a gente está aqui hoje para poder fazer essa conexão. O Conecta Campo vem para auxiliar o produtor rural a ter esse entendimento do que é ciência e tecnologia aplicada na sua propriedade. E como faz para ter acesso a esse programa? É um programa que todos produtores podem ter acesso fácil? Compartilha com a gente aí um pouquinho. É um programa acessível. Nós promovemos eventos em todo o estado de Goiás, então temos cidades polos onde a gente está montando projeto. Nós hoje temos alguns projetos montados, nós vamos fazer 6 fazendas, então, que a gente está chamando de vitrines tecnológicas, com algumas empresas que estão ali dentro, para levar essas tecnologias que a gente testa. E, por exemplo, as startups, elas se conectam a nós. E aí, a tecnologia ainda não chegou no mercado, porque ela está sendo testada. Eles não conseguiram alavancar ela. O que a gente faz? Quer alavancar? Conecta com a gente. Então, a startup também pode chegar até a gente junto ao Hub de Inovação Campo Lab, do Senar Goiás. O maior hub de inovação do estado de Goiás e é o primeiro hub, tá, pessoal? Que foi fundado no estado. Então, é muito importante a gente salientar isso, porque é uma oportunidade que a gente vai oferecer para que essa startup possa trazer sua tecnologia e a gente testar em quem vai utilizar, que é o produtor rural. Então, a gente consegue fazer essa conexão. Excelente. Renato, tem o Talentos no Campo nesse programa. E eu quero te convidar para a gente ir para o intervalo, para o comercial, e você compartilhar conosco como é esse Talentos no Campo, o que acontece lá e o que ele tem a ver com o Renato. Pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o Rota de Talentos. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas, curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura. A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e o Renato Rosado, nosso convidado especial de hoje, está aqui nos dando uma aula sobre o agronegócio, né, gente? Eu estou amando. Renato, você compartilhava aqui conosco sobre o Talentos do Campo. O que é isso? O que acontece nesse programa que você tem ali no Conecta Campo? É uma extensão? O que é o Talento do Campo? O Talentos do Campo não é um programa dentro do Conecta Campo. Ele é um programa que está no Hub de Inovação ABESA do Senar Goiás, que é o Campo Lab. Então, dentro do Talentos do Campo, ele é voltado para a empresa, para os próprios talentos, né, que vão ser formados, e para gerar essas vagas. Ou seja, uma empresa que tem a necessidade de fazer contratação e não consegue encontrar pessoas, né, talentos para poder assumir essas vagas. Então ela entra em contato com o Talentos do Campo no www.talentosdocampo.com.br. Aí você consegue www.talentosdocampo.com.br.
Você vai entrar na plataforma e vai estar lá escrito empresas, talentos e vagas. E aí você vai poder acompanhar e cadastrar lá qual que é a sua necessidade. Se é de talentos ou se é o talentos pela vaga. E aí eles vão fazer toda essa trajetória. E a parte de formação dos talentos. Caso a empresa tenha necessidade de fazer contratação e não tem pessoas capacitadas, o próprio Senar tem uma plataforma que ele consegue treinar essas pessoas para poder assumir essas vagas. Então, o Senar está preocupado com isso, de entregar pessoas que são capazes de assumir essas novas posições, que é a parte de formação do Senar, né? Sim. Então, essa questão é muito importante ali dentro e nós vamos conseguir entregar grandes pessoas aí, grandes talentos para o mercado aí, para assumir essas vagas. Porque hoje, já que o grande problema é, todo lugar que você chega, o grande problema do empresário é, não tem gente para Não trabalhar. tem gente para trabalhar. Então não tem gente porque não treina. Não encontra mão de obra qualificada, né, e às vezes isso dá um problemão, não quer investir no treinamento, e aí para o agro, o Senar abre essa porta grande, né. Sim, aí é uma questão muito interessante, porque ele consegue fazer essa junção, né. Encontrar o que está de demanda no mercado e trazer e formar esse talento para entregar para o mercado também, tá joia? Então eu acho que é esse sentido do Talentos do Campo, que é um programa muito interessante e que tem feito aí a diferença no campo também. Se esse é o seu desafio, produtor, já encerrou por aqui. Conecta lá que você vai encontrar a solução para o seu problema com a mão de obra qualificada, uma mão de obra pronta, porque o Senar já te entrega essa mão de obra pronta. Renato, agora aquela pergunta. O que que tudo isso tem a ver com Renato, propósito, Renato talento você já falou muito, né, aí, mas assim, Renato propósito, Renato legado, o que que isso conecta com o Renato? É muito importante essa pergunta e, assim, que me faz refletir, sabe, Jaque. Eu me senti muito felizes com algumas ações que eu tive prestando consultoria. Uma delas eu utilizei essa palavra do talentos com ela, e aí eu falei: "Deus te dá talentos", mas foi para uma área que a pessoa não utilizava EPIs, que é equipamento de proteção individual no campo, que tem necessidade de utilizar. Ou seja, para a questão de ela fazer uma aplicação de agrotóxico, que é um produto químico que pode afetar a saúde dela. Então ela não usava máscara, ela não usava vestimenta adequada, ela colocava uma bomba costal nas fostas e o líquido escorria nas fostas. E no final da minha fala ela começou a chorar, falando assim: "Meu marido deve ter morrido por isso, então, porque ele morreu de câncer". Aí eu falei com ela assim: o que faltou foi instrução para ele. Hoje Deus está te dando a oportunidade de preservar a sua vida, e a sua vida também é um talento. Você tem a obrigação de preservar a sua vida. E como que você faz? Utilizando os EPIs no formato que a gente está te apresentando aqui hoje. Então isso trouxe um benefício muito grande. Nós estamos recentemente, né, você conhece o Dr. Cristiano de Sá, acho que já esteve aqui no seu programa também, No meu ou em ainda outros não, mas programas, será convidado. e nós estamos com o aplicativo dele também, que é a Nevo, que é um aplicativo para identificação de câncer de pele, precoce, né. Na realidade é uma triagem, não faz diagnóstico. Aham. Mas só de um produtor rural que não tem acesso ou oportunidade de ir num médico, ter um aplicativo que vai identificar um dos cânceres que mais mata no mundo, que é o câncer de pele, na fase inicial, se ele tem uma manchinha, tem um aplicativo que vai lá e faz a leitura daquela mancha e fala assim: "Ó, esse aqui pode ser um possível câncer de pele num estado grave", ele vai te dar um indicativo. Procura um dermatologista, então a gente tem essa conexão dentro do Conecta Campo. A gente traz a startup, que foi a Nevo, que a gente trouxe, que é com a iPathology, que é uma startup que ganhou até prêmio em Harvard. Tem algumas empresas que estão fazendo investimento com essa empresa por causa do valor que ela entrega. Então a gente consegue enxergar todo esse processo. E aí a gente conseguiu identificar 2 casos, a gente conseguiu, lá no Instituto Câncer de Pele daqui de Goiânia, do Dr. Cristiano também, levar esse paciente, ele fez a cirurgia, retirou aquela manchinha que poderia ser, já foi para biópsia, então a gente vai ter o resultado, fez todo acompanhamento. Então foi um projeto que a gente iniciou com ele e está indo até o final junto com o paciente, com possibilidade de 100% de cura. Meu Deus, Então isso muito aqui bom traz isso, um hein. prazer muito grande. Aí as pessoas vão falar: "Mas está fora da sua área". Não, está totalmente dentro da minha área de ciências agrárias, sabe por quê? Porque o produtor rural é o responsável por poder produzir alimento e levar alimento para o mundo. E aí se eu cuido da saúde dele, eu estou cuidando do campo. Isso aí é propósito, isso aí é trabalhar com valor.
Isso é precioso. E já deixa um legado grande aí, né, na sociedade, Com certeza. né, não só na sociedade do produtor rural e sua família, seus familiares ali, mas na sociedade como um todo, né. Sim. E aí uma outra questão é, por exemplo, na área de tecnologia, na área de desenvolvimento, todo o processo que eu passei até hoje, né, de formação, muita gente fala assim: "Nossa, mas você estudou demais, estudou muito e não ganhou". Eu falei assim: "Ninguém vai saber o valor que eu tenho de ter tido todo o meu tempo nos estudos". E hoje eu ter a ciência e ter a capacidade de todo o conhecimento que eu adquiri, levar um pouco do meu conhecimento para as pessoas que não têm o conhecimento para poder aplicar aquela tecnologia. Só de saber que eu tenho entendimento de como que aquela cultivar, aquela semente, aquela linhagem que o produto vai plantar no campo levou tempo para ser desenvolvido e qual é a estratégia para a gente aplicar e saber como ela expressar o máximo potencial produtivo, vai auxiliar o produtor a ganhar mais dinheiro, vai auxiliar o produtor ali ter uma parte de gestão, saber onde que ele vai aplicar aquele recurso dele. Aplicativos de celular hoje que estão chegando para o produtor rural, auxiliar ele na gestão, um próprio aplicativo aí de WhatsApp que ele não precisa lançar nota, ele tem dificuldade de digitar lá no computador, ele fazer aqueles levantamentos em planilha de Excel. O produtor rural não tem muito tempo para isso. E já desenvolvemos aí um aplicativo que por WhatsApp ele só fala e ele já lança na planilha via IA, via sistema, via nuvem, cai lá na planilha, ele já recebe no próprio tela do celular ali a informação de gestão dele, onde que ele está gastando mais, o que que ele poderia economizar. Estratégia, pessoal. Então, assim, vão ter ferramentas que vão nos auxiliar, mesmo com um mundo cheio de ruídos que tá, porque esse aqui, você pode usar esse negócio aqui, ó, ou para o seu benefício ou para sua destruição. Porque se você só fica com o celular na mão, passando o dedinho aqui e vendo porcaria, você está poluindo sua mente. Agora, se você aproveita isso aqui para salvar vidas, aumentar a produtividade, gerir a sua propriedade, aí sim você está usando isso aqui, essa ferramenta de forma correta. Uau, já deixou uma mensagem aí para nossa audiência, mas eu gostaria, nós já estamos encerrando o programa Rota de Talentos, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência e também deixar as suas redes sociais, as redes que você acha interessante, relevante compartilhar aqui, para que o pessoal que estiver assistindo, eles passam a te seguir, passam a buscar o Senar, passam a compartilhar esse programa, porque foi riquíssimo para todos nós. Se você não está envolvido com a área rural, mas certamente você conhece alguém ou tem algum parente, compartilhe essas informações, porque são muito preciosas. Então, no meu Instagram vocês podem me acompanhar lá, renato.rosado1, que é meu Instagram oficial. Então, vocês vão encontrar várias chamadas, eu vou falar muito sobre agricultura, vou colocar lá as postagens do programa Agrofoco com a atualização da semana, levantamento de cotação, clima, se o produtor pode plantar agora ou é muito arriscado. Então, todo esse levantamento vocês vão encontrar lá no renato.rosado1. E também convido vocês a acompanhar lá o Campo Lab Oficial, que é o Instagram ali do Hub de Inovação Aberta do Estado de Goiás. Vão ter várias rodadas, tá, Jaque? Acompanha lá, gente. Então, a gente participa de alguns projetos, né? Vai ter o programa Centelha agora para poder fazer investimentos nas áreas das startups, vai ser bem bacana. Vão ter outros projetos aí, tem o Start Agro Innovation, que a gente promove também, então é reunir a turma aí, porque a gente faz uma questão de sucessão familiar dentro do agro. Essa sucessão familiar, como que a gente pode atingir? Fazendo com que o filho do produtor ele tenha uma característica de pertencimento no desenvolvimento de uma tecnologia. Como você faz isso? Manda o seu filho lá para o sindicato rural participar então do FAIG Jovem. E aí eles vão montar equipes através de uma ideia para solucionar uma dor do pai ou do produtor vizinho. Eles podem criar uma tecnologia apoiados pelo Senar Goiás. Então nós vamos ensinar eles a fazer isso. Então nós reunimos, a última rodada teve mais de 1.000 participantes na Embrapa. A gente conseguiu reunir esses jovens, selecionou alguns dessas equipes, essas equipes estão sendo treinadas e eles estão trazendo projetos idealizadores para solucionar problemas dos produtores rurais. Então, assim, é um programa bem bacana. E depois vem o Acelera Campo, que pode vir investimento financeiro para o desenvolvimento do protótipo e colocar esse produto lá no campo, junto com o Conecta Campo, que vai estar junto comigo. Eu estou envolvido em todos os processos ali, então a gente auxilia todos ali, tá, pessoal? Então, se você tem alguma dúvida, quer conhecer mais um pouquinho, me procure lá, manda uma mensagem. Vou deixar meu celular aqui, se alguém quiser entrar em contato, 319-9260-9620. 319-9260-9620. Quem quiser consultoria, pode me procurar aqui pela Interpreta Agroconsultoria, ou então procurar o Senar Goiás, que nós vamos estar de portas abertas aí para
solucionar o problema do produtor rural e trazer tecnologia para vocês. Ou seja, solução para o produtor rural tem todas, Tem né, todas. Renato? Gente, e uma inovação, né? Nossa, muito rico isso. Renato, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar conosco esse conteúdo rico, precioso, né, compartilhar aí com a nossa audiência e também compartilhar a sua trajetória, a sua rota de sucesso, como que Renato como que Renato ama o agronegócio, como que Renato vê isso como uma missão, como um chamado e como um cumprimento daquilo que o Senhor entregou para deixar uma multiplicação de talentos e um legado para a nossa sociedade. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado e obrigado a todos que participaram da minha trajetória até aqui. Obrigada. Ficamos por aqui com Rota de Talentos e não deixe de nos acompanhar no Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui.